Aleluia. Louvado seja o. Shalom, meus amados irmãos. Depois de um tempo ausente aí, fazendo live, né? A gente está retornando hoje. Acabei de sair da live, né, com o irmão Arlindo Miranda, os demais irmãos. Me encontro muito alegre desse propósito. E hoje estamos aqui, irmãos, para falar, né? Ele falou sobre abraço de fé, deu ali vários tópicos, né? E citou pelo final agora o livro de Eclesiastes, que a gente tem que aproveitar o tempo, né? Então nós vamos aí estar pegando algumas coisas, eu aprendo muito com o irmão Arlindo. Irmãos, devemos ser como, aleluia, como Daniel. Daniel. Por quê, irmãos? Porque Daniel, ele é um exemplo na antiga aliança. Louvado seja o Altíssimo Yahweh, que nós devemos ter uma conduta diferenciada. Para fazermos a diferença, devemos ser diferentes, não é verdade? Então, irmãos, é em cima disso que a gente vai estar aqui, louvado seja o Altíssimo Yahweh, falando nesse momento. No nome de Yahshua Mashiach, vamos estar orando para o louvor da majestade do nosso Altíssimo Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach. Pai Celestial, no nome de Yahshua Mashiach, eu entro em Tua presença para Te louvar, para Te agradecer e engrandecer o Teu nome. Pai querido, entregando nesse momento nas Tuas mãos, ó Pai, este humilde servo, para que Tu possa estar usando conforme o desejo do Teu coração. Que não sejam, Pai querido, as minhas palavras, mas sejam as Tuas palavras, ó Pai querido, postas em meus lábios, para que, direcionada para os Teus filhos, ó Pai querido, eles possam receber de bom grado. Que cada palavra possa atingir o alvo, Pai querido, como uma flecha lançada no alvo, para transformação, restauração, tratamento, Pai querido, da forma que Tu desejar. Pai querido, te peço que no nome de Yahshua Tu venha tirar o tampão, aleluia, dos ouvidos, ó Pai, e a trave dos olhos, para que nós possamos ver e ouvir, Pai querido, e entender que Tu está conosco e tem usado Teus filhos nessa terra com grande poder e autoridade para nos auxiliar. Pai querido, toma nas Tuas mãos a cada um, Pai querido, a que essa mensagem chegar, que eles possam ser transformados pelo poder do Teu Ruach Kadosh, que é maravilhoso, ó Pai, e que haja mudança, haja transformação, a metamorfose na vida de cada um. Pai querido, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai, até aqui, que tem nos auxiliado com grande poder e autoridade. Muito obrigado. Sabemos que somos falhos, ó Pai, e pecadores, mas também, Pai querido, sabemos que a Tua bondade dura para todo sempre. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estar iniciando essa live depois de um tempo, Pai querido, para que vidas possam ser alcançadas com esta palavra que vem direto de Ti. Muito obrigado por tudo no nome de Yahshua, é o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Aleluia. Irmãos, vamos falar um pouquinho do jovem Daniel. Daniel, ele aparece lá em Irmial, Jeremias, se eu não me engano, né, quando o povo é levado cativo. E naquele momento, irmãos, quando o povo é levado cativo, é falado sobre essa tribo, né, sobre as pessoas que são levados, os sacerdotes. E, irmãos, esses jovens, quando eles chegaram na Babilônia, eles receberam uma educação. Digamos que eles foram treinados para servir os babilônios. Realmente foi o que aconteceu. Eles foram treinados, o nome deles foram mudados. Só que Daniel e seus amigos, que eu também vou falar deles um pouquinho, só uma explanaçãozinha rápida. Eles conseguiram mudar a história de um lugar. O Altíssimo usou, especialmente Daniel, para mudar a história de um lugar. Porque em Daniel estava o espírito de excelência. E é sobre isso que nós devemos focar no nome de Yahshua, em alcançar, né, o Ruach de excelência, o Ruach do Altíssimo. Sabe, irmãos, e a palavra, ela nos revela coisas extraordinárias para a minha e para a tua vida. Para a minha vida individual e também revela para a minha vida coletiva.
E com Daniel foi desse jeito. No capítulo 1, a partir do versículo 1, começa dizendo sobre no terceiro ano do reinado do rei Jalquim. E ali vai narrar a história de Nabucodonosor, que foi para Yaxalã e venceu a peleja contra Yaxalã, porque havia sido profetizada pelo profeta Jeremias lá atrás. E o texto vai dizer que jovens foram levados, né? Vamos estar achando aqui, a partir do versículo 6, no capítulo 1, louvado seja Yahweh, vai dizer assim, ó: e entre eles se achavam Daniel, Ananiel, Misal e Azariel, que eram da tribo de Judá, chefe dos eunucos. E lhe deu os nomes, a saber, trocando de Daniel para Belsazar, Hananiel para Sadraque, Misal e o de Mesodaque a Azarias e Abednego. Né? Shalom, irmão Jerônimo, seja bem-vindo. E quando eles chegaram na Babilônia, que houve esse contato pelo chefe dos eunucos, que foram mudados os nomes deles, porque cada nome do povo de Ial tem um significado para Ial, eles disseram, aí Daniel disse, versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vamos pegar por partes, tá, irmãos? O texto depois vocês podem ler, que eu não vou ler o texto todo, porque é muito longo. Irmãos, olha como o Espírito, o Ruach de excelência, louvado seja o Todo-Poderoso, estava com o jovem Daniel. Porque ele, com toda destreza, sabedoria em manusear as palavras, ele conversa com o chefe dos eunucos e fala, puxa vida, se importa se a gente não comer a comida que vocês comem e nem beber da bebida que vocês bebem? Irmão, quanta dificuldade eu sempre passo por isso, a gente passa quando a gente chega na casa de uma pessoa que tenha aí alguma confraternização, e ali tem situações que você é obrigado a dizer não, e ali as pessoas olham para você de forma, olhando de cara feia, né? Até às vezes fazem um comentário, pô, acha que é melhor do que os outros, só porque não bebe mais, que não sei o que, e fica cheio de coisa, né? Então, irmãos, Daniel, ele teve a sagacidade de chegar e falar, olha só, a gente não vai comer nem beber essa comida de você, não, você não leva mal, não? A gente não está muito habituado com isso aí. Eu não sei o desenrolo, o que levou a como Daniel se expressou, a escritura ela não nos dá um parâmetro, mas diz que Daniel, o eunuco levou Daniel até o cozinheiro do rei e ele pediu uma comida específica, um tipo de alimento específico. Ó, vamos lá. Daniel escolheu não se contaminar com a comida do rei. Hoje, para nós, o rei é o mundo. Aqui se representa com o mundo. Tudo que o inimigo tem para oferecer para nós, todos os manjares, tá? Todo tipo de comida, né, que o mundo tem para oferecer, o tipo de alimento. Não estou falando a comida física, não, o arroz, o feijão, essas coisas não. Estou falando na área espiritual, que nós devemos rejeitar e muitas das vezes nós aceitamos isso dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Não foi para isso que nós fomos chamados. Ainda que você esteja num trabalho, você não tem o direito de se corromper com as brincadeiras de mau gosto, com as brincadeiras de duplo sentido, com as palavras torpes. Você não tem o direito de estar se exaltando por qualquer coisa com alguém e de forma que você, quando chega no lugar, você prega que é um irmão, que é uma ovelha e de repente você se mostra o filho do próprio Satanás. Não tem como, irmãos. Não tem como a palavra chegar para mim e falar que da minha boca não pode sair palavras obscenas. Da minha palavra só tem que sair palavra de bênção, palavra de vitória.
Mesmo que acho que seja exortação, mas tem que ser a palavra. E eu não posso usar a palavra para ferir alguém em meu favor, não tem como. Então, eu rejeito os alimentos que o mundo tem. Porque tem como você andar no meio da lama sem se sujar. Em determinadas situações, tem sim, a garça não faz isso. Quando eu ia na casa da minha mãe aqui pela Rua 47, aqui onde eu moro, eu passava na lama e não me sujava. Minha esposa, quando ia, sujava o calcanhar, sujava tudo. Eu não me sujava. Tem que saber andar na lama. E Yahshua, ele andou no meio daquele povo e ele também não se contaminou. Olha a semelhança aí. Aí Daniel vai lá e fala, ó, eu não vou comer da comida que vocês comem, que o rei come, nem beber da bebida que o rei bebe. Irmãos, o que essa palavra está nos dizendo? Que tudo aquilo que é agradável aos meus olhos eu tenho que me afastar. Tudo aquilo que é suave aos meus ouvidos eu tenho que sair fora. Porque é perigoso, pode fazer mal para o meu coração. Pode trazer, aleluia, uma ferida, uma marca indesejada, sendo que a culpa é minha, porque eu escolhi participar. Vai pegando a visão. Daniel vai lá falar com o cozinheiro. Versículo 12. Daniel diz, por favor, faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias e dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, você decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência. Olha só, irmãos. O inimigo, muitas das vezes, ele vai aceitar o desafio, crendo que você vai falhar. Se você fizer o desafio na carne, você falha. Mas se você fizer o desafio no Ruach Kadosh, você vence. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos, mais fortes do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legume. Ora, estes 4 jovens o Altíssimo deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Discernimento, sabedoria, espírito de excelência. Daniel era educado, tão educado que ele conseguiu convencer aos babilônicos que ele não participaria das mesmo tipo de comida que ele. Não beberia o mesmo tipo de bebida com ele. Ele lançou um desafio e foi aceito. Foi educado, preparado. E logo em seguida, Daniel, a Escritura acabou de dizer que o Altíssimo lhes deu sabedoria. Então vamos corroborar. Porque Daniel, tópico 2, tinha a sabedoria do Altíssimo, pois esta estava com ele. Vamos lá. Eu não vou ler o texto, mas eu vou deixar aqui para vocês estarem lendo. Capítulo 2, no versículo 1 em diante, vai narrar a história que o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve. E naquele período não houve quem interpretasse aquele sonho, pois aquele sonho não era um sonho carnal, era espiritual, vinda da parte de Yahweh. Então, Nabucodonosor ouve falar, Nabucodonosor revoltado no seu trono, poxa, já tentamos todos os sábios, já tentamos tudo, e não tem ninguém que consiga interpretar, não, tem um jovem aí, o jovem que você trouxe lá de Israel, ele é sábio, ele tem um espírito de excelência, tragam ele aqui. Quando ele chega perante o rei, ele diz, é você o jovem capaz de interpretar
o meu sonho ou sonhos, Daniel diz: se o Altíssimo se agradar e me disser e me dá, assim o farei. Se não, não posso fazer nada. Estou falando com minhas palavras que eu não estou lendo o texto, tá? O texto fica por conta de vocês lerem depois. E ali Nabucodonosor narra o sonho, Daniel vê a profecia. O jovem que chegou no cativeiro teve a liberdade. Presta atenção, irmãos. Oh, aleluia. O jovem que chegou no cativeiro junto com seus companheiros teve e tiveram a liberdade de escolher que tipo de comida comer, que tipo de bebida consumir. Você também tem essa condição, irmãos. Você também pode escolher. Você também consegue fazer isso. Nosso livre-arbítrio, o direito de escolha, ele só não tem serventia, irmão, na questão divina de você querer servir na hora que você quer. Não existe isso. Essa escolha nós não temos, nós somos servos o tempo todo. Acordado, dormindo, no banho, no trabalho, né? Como pai, como marido, como amigo, a gente é servo. Não tem para onde fugir. Mas a gente tem direito de escolher. Não como servir. Como servir não tem como. Mas a gente pode escolher que tipo de coisa a gente ouve. Que tipo de alimento. O irmão Arlindo sempre fala pra gente não comer tudo que põe na mesa pra gente. Pra ter cuidado. Por conta de alguns irmãos aí que estão dando falando algumas coisas estranhas aí, vamos dizer assim. Para não entrar muito mais nesses assuntos. Não me interessa. Que o Altíssimo faça juízo sobre eles e cuida deles, trata da forma que ele bem entender, porque tudo é para ele, por ele e tudo é dele. Então, irmãos, Daniel escolheu. E aquilo ali, as pessoas do palácio já sabiam que Daniel e os três eram diferentes. Porque o comportamento deles era diferente, a conduta era diferente, o que eles comiam e bebiam era diferente. Tanto é que isso contagiou. E as pessoas começaram a observá-lo, chamou a atenção das pessoas. As pessoas passaram a comer não semelhante ao rei, mas semelhante ao servo. Isso lembra alguma coisa a vocês, amados irmãos? Quem foi o servo que se humilhou no madeiro a ponto de entregar a própria vida por nós, pela igreja? Louvado seja Ele. Olha o alimento que aquele homem comeu. A Escritura vai falar de pão e vinho. Enquanto os outros comiam à vontade, o que queriam. Mas, como a gente está falando de Daniel, sempre vai fazer uma referência a Yahshua. Toda a palavra, os seus profetas, os homens que o Altíssimo Yahweh usou, ele vai apresentar uma característica de Yahshua neles, e é verdade. Olha só que lindo, irmãos. E ali, Daniel escolheu agir diferente. E isso foi tão extraordinário que quando ninguém mais podia fazer nada pelo rei, aquele humilde servo no cativeiro teve a oportunidade de se apresentar diante do rei e interpretar seu sonho, e assim o fez. E aquele homem que chegou cativo, diferenciado, já não era mais considerado um cativo. O rei já o tinha como um amigo. Mas olha só que interessante. Terceiro tópico. Tenha amigos fiéis. Pois o exemplo que nós seguimos é do maior amigo que nós temos. Por quê, irmãos? Nabucodonosor confiou totalmente em Daniel. E Daniel mostrava respeito e reverência ao rei. Mas Daniel não era amigo do rei. Olha a diferença de Daniel para mim e você. Daniel fez amizade com a pessoa mais poderosa naquele tempo. Tinha um vínculo com ele. Daniel servia a ele. Mas Daniel não era amigo dele. Era servo.
Daniel estava no meio da corte, mas não fez amizade com político. O que mais tem hoje são crentes envolvidos nesse troço, nessa imundícia aí. Daniel estava em corpo presente no meio de todos, mas a mente de Daniel sempre estava em El, ou seja, Daniel em si nunca estava naquele lugar, somente a pessoa dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que você tem que ficar em espírito de oração onde você estiver, meu amado. Não adianta você chegar, dizer que é um servo, que é um crente, ou seja lá o que for, que você acha que você né? E ter conduta duvidosa no meio desse povo. Porque esses mesmos que acham que você é diferente são esses mesmos que vão te acusar depois. Então você não pode vacilar. Então em Daniel estava o espírito de excelência, o espírito de sabedoria, sabe? O discernimento estava com ele. Isso é algo terrível. Porque você e eu buscamos hoje, o Ruach Kadosh, ele está aqui, mas o quanto a gente busca o discernimento, o quanto a gente busca a sabedoria, o quanto a gente busca o entendimento. Fora a mansidão, temperança, domínio próprio, que a gente fica lutando todo santo dia. Muitos de nós ora pedindo algo que já está aqui. A gente aqui não deixa desenvolver, mas Daniel com pouco tempo, aleluia, já estava desenvolvendo. Porque Daniel estava no meio de um povo ruim, de um povo que roubava, saqueava, matava, destruía. Aquele povo foi usado pelo Altíssimo para levar o próprio povo de Daniel para o cativeiro por causa de rebeldia. Mas Daniel não se contaminou, Daniel não se sujou, Daniel não manchou as suas vestes, Daniel não sujou sequer um fio de cabelo com as suas coisas, muito pelo contrário. Praticou a justiça, sendo ele um servo, coisa que nem o rei conseguia. Mas Nabucodonosor reconheceu que Daniel era servo do Altíssimo. Mas eu e você não conseguimos esse reconhecimento. Não estou falando só para Yaldim, não. No sistema babilônico aí, nas denominações também é assim. Tem gente que não reconhece. A pessoa se doando ao máximo e não é reconhecido. Sabe por quê? Porque ainda falta alguma coisa. Muitas vezes você vai vão bater no teu ombrinho dizendo, irmão, você é benção, irmão, você é o cara, irmão, queria ter 5 com você. Mas quando chegar na hora mesmo do negócio apertar, mão da linha na pipa. Mas se você tiver bons amigos que sabem te ouvir e que você sabe ouvi-los, que vocês trocam ideias com a mesma visão, com a mesma direção, aleluia. Olha o que aconteceu com os 3 amigos da fornalha. A escritura destaca Daniel, mas ela fala dos 3 jovens que estavam com ele de forma diferente. Muitas das vezes você vai passar a sua dificuldade sozinho, aparentemente. Mas se alguém estiver orando por você, você passa. Louvado seja Ele. Capítulo 3, ele vai falar da estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas o interessante é o capítulo 4, versículo 4, que diz assim, Nabucodonosor, no versículo 3, pergunta, então se reuniram os sátrapas, louvado seja fugiu, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para a cerimônia da inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem de Nabucodonosor que tinham levado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz, ordena-se a vocês, pessoas de todo o povo, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Irmãos, o que eu vejo de crente, do que eu vejo de servos, e Aldins eu não vejo muito porque eu não tenho muito, o que eu vejo é na internet, né? Os poucos que eu falo, que eu tenho contato, são de longe, então não tenho contato físico.
Desses eu não posso falar nada que, pelo menos para mim, parecem muito sensatos e coerentes naquilo que pregam, da forma que vivem. Louvado seja Yahweh. Mas tem muito crente que arrota uma audácia, uma atitude, mas quando o negócio aperta é o primeiro a desistir. Versículo 7. Assim, quando ouvir o som de todos os instrumentos, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Epa, perdão, irmãos, pulei. Assim, versículo 7, assim que todos ouviram o som dos instrumentos, se prostraram e adoraram a imagem de ouro. Mas 3 homens não fizeram. E disseram, eles lá, fazendo a sua reverência ao rei, disseram: que viva o rei. E ali, todo aquele que não se prostrar, se não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o rei pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso de você. Irmãos, pega a visão. Não é porque você está trabalhando numa empresa grande, vou dar um exemplo assim, tá? Que você tem que concordar com tudo que falam para você, se vai ferir a tua fé. Você tem que defender. A sua fé precisa de defesa, pois ela é o principal critério para a tua salvação. Louvado seja Yahweh. Muitas vezes você não precisa falar nada, mas a tua postura tem que te mostrar. A sua conduta que vai dizer quem você é. Olha a conduta de Daniel. Não vamos comer e nem beber essas coisas aí que o rei bebe e come. Prepara para nós legumes e água. Legumes para a gente comer e água para beber. Só isso durante 10 dias. Que maravilha, irmãos. Louvado seja Yahweh. Só que esses 3 estavam junto com Daniel, eles não estavam separados. Então ele falou, opa, a visão de Daniel é essa. Não se contaminar com as coisas deste lugar. Nós também não vamos. Olha a posição dos homens. Eles eram administradores do reino, assim como Daniel. E eles não se curvaram na frente da estátua, porque eles sabiam quem eles serviam verdadeiramente. Eles podiam estar ali no cativeiro com toda a liberdade para servir o rei, o homem. Eles cumpriam as suas funções. Mas no seu íntimo ele só serviu a Yahweh Todo-Poderoso. A quem você tem servido, meu irmão? A quem você tem servido, meu irmão? Toma cuidado com as coisas que você posta. Toma cuidado com as coisas que você fala, os seus comentários em vídeo dos outros. Vigia. Não entra nessa de estratégia. Estratégia para ganhar fulano, estratégia para... Que estratégia? Daniel só pediu para comer legume e beber água e viram que era bom para ele, passaram a dar para os outros jovens também. Os jovens se fortaleceram, seguiram a mesma linha e ficaram robustos. Só que o espírito de excelência estava em Daniel. Eu e você temos o Ruach Kadosh em nós, mas nós ainda não aprendemos a usá-lo. Aliás, vou corrigir, nós ainda não permitimos que ele nos usasse, como ele fez naquele período com aqueles homens que o Altíssimo levantou. A gente falha demais, irmão. A gente fala demais, mas eu sou pecador. Não tem essa de pecador não, irmão. Não tem essa de pecadora não. A gente é boca dura mesmo. A gente não deixa o Espírito Eterno fazer a obra dele em nossa vida. A gente fica postergando um monte de coisa, jogando para depois um monte de coisa que é para fazer agora já. Oh, louvado seja Yahweh. Estou falando de mim, irmãos. E aí vai, ó. Então Nabucodonosor, irado, versículo 13, e furioso, mandou chamá-los. E Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prostam culto ao meu Deus, aos meus deuses, e nem adoram as imagens de ouro que levantei? Agora, pois, vocês estão prontos para ouvir o som da trombeta e todos os instrumentos? Mas se não adorarem,
serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Irmão, o crente de hoje é tão menino, mas tão menino que reclama de qualquer coisa. Qualquer coisinha, uma pessoa olhou de cara feia, não sei por que ainda não fiz nada para ele, o que está acontecendo? Palhaçada! Não aceita uma palavra dura de correção para aprender profissionalmente, na área espiritual não aceita nada, fica cheio de mimimi, parece uma criança de 3 anos, vou falar com minha mãe, vou falar com meu pai que ele está brigando comigo. Os caras foram ameaçados, se vocês não fizerem da forma que eu estou falando aqui, vocês vão morrer, vocês vão entrar numa fornalha de fogo, vocês vão ser lançados lá dentro, irmão. Quem hoje faz isso? Louvado seja Yahweh. Me mostra um crente, irmão. Me mostra um crente que está vendo uma pessoa apanhando, vai lá para entrar na frente, para a pessoa parar de bater, para ela ajudar a proteger a pessoa. Não tem. Me mostra um crente, irmão, que se dispõe a orar pelo irmão, sabendo que o irmão está necessitado, porque não é porque a situação que o irmão está passando, não é culpa dele. É algo terrível que aconteceu, seja lá o que for, e a pessoa não se dispõe a orar. Tem um monte, irmão. Servo reclamão e Aldim reclamando para tudo que é lado, que está tudo ruim, que está tudo difícil. Não teve arrebatamento, voltou a encher a cara de birita, sentado na porta de bar, sem camisa, com o barrigão de fora. É feio. Aí depois quer reclamar com o Altíssimo. Eu não sei o que está acontecendo. Claro que sabe. É instável. Não é focado. Não é obediente. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Olha a autoridade de quem é servo. Louvado seja Yahweh. Olha a força de quem tem o Espírito do Pai, o Ruach Kadosh dentro, agindo de verdade. Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Criador, que servimos, quiser livrar-nos, aleluia, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Me mostra um. Me mostra um que tem essa autoridade aí. Eu não conheço ninguém. Hoje, vivendo como nós vivemos, com essa autoridade, não tem. Tem autoridade sim, para acusar, para colocar jugo no lombo dos outros, para forçar os outros a dar dízimo usando a escritura para enganar, para fazer fofoquinha, para difamar o irmão que pensa diferente. Isso tem. Louvado seja Yahweh. Para arrotar uma teologia que não aprendeu bulufa, porque quando chega na hora de usar o conhecimento suposto que tem, não usa. É agressivo. Falastrão. Usa linguajar vulgar, se referindo às pessoas que ele acha que são contra ele ou ela. Ô irmãos, tá feio. Tá feio. Mas esses eram amigos de Daniel, companheiros de cativeiro, criados juntos em El-Shalom, tinham o conhecimento de quem era Yahweh Todo-Poderoso e guardavam a palavra. Pois quando eles foram lançados na fornalha, depois vocês leem a história, entraram 3, mas aos olhos de quem estava de fora, tinha 4. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Ainda que você esteja passando por dificuldade, esteja sozinho, não desista da palavra. Não desista de servir ao Criador. Porque se você estiver num lugar passando, achando que está sozinho, quem estiver de fora vai ver você e mais um, sempre. Aqui mesmo, aqui, ó. Já passei por aqui e falaram, o moço chegou, ó. O homem de branco tá com ele. Só passando, só chegando do trabalho, vindo para casa. Já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Basta ter fé, determinação. Falei no trabalho essa semana, irmãos. Vou repetir isso aqui, eu já falei em umas lives atrás.
que a gente tem um defeito que no diabo é uma qualidade, no Satanás, no inimigo de nossas almas, o encardido. O perverso tem uma qualidade, irmãos, é a única qualidade que ele tem. E o pessoal lá, os irmãos, não entenderam muito bem, falaram, mas ele não tem qualidade. Tem, mas não tem. E qual é o nosso defeito? Na mesma hora de matar a charada, a gente desiste muito fácil das coisas. Quando a gente não desiste de caminhar, a gente senta na beira do caminho e fica reclamando, murmurando. É uma forma de desistência, porque a gente não prosseguiu. Às vezes você pode parar, dar uma respirada firme para prosseguir, mas muitas das vezes a gente não faz isso, fica apostado ali e não sai, né? O inimigo. Ele já sabe que está derrotado, irmãos, e não é de agora. Porque ninguém pode contra o Altíssimo, nem contra Yahushua, ainda mais agora. Mas ele não desiste, irmãos. Aleluia. Ele continua querendo te parar. Aqui, ó. Se levantaram contra o Criador na vida dos 3 jovens, amigos de Daniel, e eles foram obrigados a ver a grandeza do poder do Altíssimo. O texto vai dizer que eles foram lançados na fornalha 7 vezes ou 7.000 vezes aquecida, e que a quentura, a temperatura era tão alta que os soldados que levaram eles para jogar eles lá dentro morreram queimados. Mas eles que foram lançados lá dentro estavam vivos. Irmãos, olha só que coisa linda é a palavra. Os caras que foram para praticar o mal, antes de praticar o mal já tinham morrido. E aqueles que foram as vítimas desse mal não aconteceu nada. Eles foram jogados lá dentro. Irmãos, como é que pode? Aqueles homens eram tão audaciosos que os caras morreram, levando eles. Eles entraram por conta própria. Olha o tamanho da certeza. Aleluia, de quem serve é Yahweh. Que maravilha. Irmão, olha o tamanho da fé desses caras. Que a Bíblia fala que os caras morreram. Os soldados que estavam levando eles lá morreram, eles não estavam nem perto, estavam com uma lança, alguma coisa para ficar mais longe possível da fornalha. Os caras morreram. Ele não falou, não, vamos embora. O rei mandou, nós vamos obedecer ao rei. Mas nós sabemos quem nós serve. Nós vamos cumprir a função aqui. Mas a gente serve a Yahweh. Se for vontade dele morrer, vamos morrer junto. Então, deram as mãos lá dentro da fornalha, irmãos. Vocês imaginam a adoração dentro do fogo. Quais serão as palavras, irmãos? Eu creio que foi assim. Quando entraram lá, já que eles morreram para entrar, quem morreu foi o maldoso ali, né? As pessoas de má índole. Quando eles entraram, ele falou assim: louvado seja Yahweh. Internet, irmãos. Só começou. Aí já começa o inimigo a trabalhar. Mas assim, irmãos, olha a audácia daqueles homens. E algo que seja feita a sua vontade. Se é para a gente morrer, vai ser debaixo da sua vontade. Mas se é para a gente viver, vai ser também pela sua vontade. Que maravilha! O texto vai dizer que Nabucodonosor olha, vê 4 homens e fala, mas não foi 3 lançados lá dentro? Por que tem 4? Nem o rei acreditou. Então, irmãos, temos que ser educados como Daniel foi. Temos que ter a sabedoria do Altíssimo para discernir as coisas, para poder interpretar. E temos que andar com pessoas com a mesma visão. Louvado seja Yahweh, com o mesmo foco. Daniel também tinha isso. Daniel não se envolveu com político, não vendeu sua fé. Daniel não fazia barganha, não negociava a palavra. Muito pelo contrário, a estudava. Tanto é verdade que, louvado seja Yahweh, o tópico 4. Olha o discernimento. Versículo 19 do capítulo 4. Para vocês lerem aí. Daniel vai lá e interpreta o sonho. A sabedoria estava com Daniel. Diz assim, vou ler só um trechinho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ou aliás, foi mudado para Beltesazar, corrompido, ficou perplexo por algum tempo. E os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o perturbem.
Beltesazar respondeu. Aí ele conta o sonho. Irmãos, você tem conseguido interpretar ou entender o que a Escritura tem pré-estabelecida para a sua vida, para que você se aproxime de Ao Todo-Poderoso? Louvado seja Yahweh. Você tem orado para que a palavra seja, para que você consiga viver de acordo com a palavra, de acordo com o que ela proporciona, a palavra proporciona para você viver a sua vida? Porque, irmãos, o irmão Leandro entende que a palavra, a Escritura, ela é o meu meio de vida, né? O meu, como eu direi, a gente sempre fala muito sobre isso, é o manual de vida, pois ela vai me instruir para me ter a minha vida individual, crescimento da fé, desenvolvimento da palavra, entendimento, aprender a interpretar, lendo tudo aquilo que já foi passado, tá? Sabendo, pelo Ruach Kadosh, sabendo tirar o que é fermento, aquilo que é profano daquilo que é santo, assim ela vai. E quando eu começo a viver isso que essas maravilhas que são propostas para mim na palavra, eu vou viver de forma diferente e isso vai contagiar as pessoas que estão à minha volta. Então, para me ter uma vida coletiva na palavra, eu tenho que ter primeiro a minha vida individual. Para eu ter a minha vida coletiva com os irmãos, para dar testemunho, para poder estar trazendo uma palavra que foi revelada para mim, para a minha vida e que funcionou muito bem como tem funcionado, eu tenho que ter experiência, porque a palavra ela é experiência com o Altíssimo. Muitos eu sei que já têm essa experiência, louvado seja Yahweh, mas tem muitos aí que molhou o tornozelo só e está querendo, né? Louvado seja Yahweh, que a benevolência do Altíssimo seja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Não está tendo nada para ofertar, não está tendo sabedoria, falando um monte de coisa sem sentido, acompanhando os outros, que o testemunho, pelas coisas que tem lá na sua rede social, é uma imundície. Mas as pessoas estão seguindo. Beleza. Ah, irmão Leandro, mas pelo menos a gente sabe o que a pessoa está fazendo. E os outros que não fazem nada, fazem escondido? Quem te falou que a gente faz alguma coisa escondida, irmão? Não fica nada oculto que não seja revelado, irmão. Uma hora aparece. Uma hora aparece, não adianta. Mas com esses meninos aqui, Daniel, não tinha nada disso. Vida de oração, estudo da palavra, administrava um reino e era servo do Altíssimo. Você, soldador, eletricista, dona de casa, motorista, é tudo isso. Só não consegue ser servo. Eita, louvado seja Yahweh. Pintor, pintora, né? Estudante, advogado, RH, tudo você consegue ser. Sua dificuldade é só para ser servo. Mas aí Daniel administrava um reino, aconselhava o rei. O rei tinha ele como amigo de confiança. Mas Daniel continuava como servo do Altíssimo. Daniel não era amigo do rei não, irmão. Tratava bem, com amor. Tanto é que foi através da vida de Daniel e dos três meninos na fornalha que Nabucodonosor reconheceu que ao vive e reina para sempre. Tá? Então, foquem assim. Andar com pessoas que têm a mesma visão. Compartilhar sempre a mesma palavra, nada fora daquilo. Se tem uma palavra estranha, vem com as conversas esquisitas, seja como Daniel, irmãos, mas não come esse tipo de alimento aí não. Nosso alimento é diferente. Muito obrigado e bom apetite. Simples assim. Eu fiz essa semana aí, irmãos. Essa semana eu tive a oportunidade de estar conversando com o irmão. Estavam numa resenha lá sobre o abreviamento, o tempo do fim, essas coisas todas, falando que o tempo está sendo abreviado, que o dia está passando rápido, e alguém falou que o minuto continua passando do mesmo jeito, a hora continua sendo a hora, que também nem eles entenderam. Falou, vou explicar para vocês assim, o que o irmão quis falar, que o abreviamento bíblico que a Escritura fala, não é o relógio acelerar, não. Abreviar é a antecipação das coisas.
O dia continua o mesmo, as horas continuam a mesma, a noite está vindo sempre no mesmo jeito, a lua brilha da mesma forma, assim como o sol. Porém, as coisas estão sendo abreviadas, estão acontecendo antes. Antecipação e abreviação é como se fosse a mesma coisa biblicamente falando. Se eu tenho que resolver um problema amanhã, mas eu vou ter um tempo para fazer hoje, eu vou abreviar. Eu vou me antecipar, eu vou resolver hoje. É isso que quer dizer. Aí, não porque a escritura, não sei o que, pessoal da denominação, eu fui e comecei a trabalhar um pouquinho sobre isso. E um vazou fora e o outro quis debater, né? Foi até muito legal, o irmão muito compreensivo, né? Soube ouvir, um bom ouvinte até. Só que assim, Vitor depois está perto de mim, mas ali naquele momento fez perguntas e aí eu respondi. Irmãos, e aquilo ali eu acabei atingindo um outro que não tinha nada a ver com a história, que ficou parado lá. No outro dia falou assim, irmão, posso falar agora para você? Eu falei, pode. Bíblia não se discute. Eu olhei e falei assim, é verdade. A Bíblia não se discute. Mas tem uma diferença aí, irmão. Ele por causa de quê? Porque a Bíblia e a Escritura não são a mesma coisa não, tá? Só para você saber. Aí eu falei, é claro que é. Eu falei, não. Na Bíblia contém as Escrituras. A Bíblia significa, Bíblia como se fosse uma biblioteca, uma junção de livros. Tá? É uma compactação. Por isso que é Bíblia. A Escritura está ali dentro. Aquele que eu tenho como maior exemplo, Yahshua Mashiach, ele discutiu a palavra com os fariseus e escribas e provou para todos eles que eles estavam errados do sistema. Eu tenho feito exatamente a mesma coisa, de forma diferente, porque Yahshua não tem como a gente debater com ele, porque nele estava a plenitude do Pai. Mas aquilo que o Ruach Kadosh, o Espírito Eterno, tem me dado, eu tenho expressado. O irmão até baixou a Bíblia israelita que a gente tem aí hoje. Não sei o que vai acontecer, mas ele achou legal. Muito bem, irmãos. Daniel tinha um discernimento altíssimo, a tal maneira que ele conseguiu interpretar o sonho do Nabucodonosor e explicá-lo, ponto a ponto. E logo em seguida, o sonho se cumpriu. E agora, para encerrar, irmão, que o irmão Leandro está falando muito, como sempre fala, né? Louvado seja Yahweh. Por que que Daniel conseguiu ser dessa forma? Ó, eu vou pegar aqui só uns tópicozinhos, rapidinho aqui, ó. A educação de Daniel e de seus companheiros. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Ó, vai vendo. Louvado seja Yahweh. Os 3 jovens na fornalha. O decreto do rei. O segundo sonho de Nabucodonosor é só loucura. Quem interpretou? Daniel. Espírito de excelência. Daniel explica o sonho e o sonho se cumpre. O banquete do rei Belsazar, aquele que o Altíssimo escreveu. E agora, para encerrar, irmãos, o espírito de excelência. Tópico 5, estava com Daniel. Todo o feito que Daniel veio fazendo desde quando foi levado ao cativeiro e tomou a postura de não se contaminar com o rei, sabe aonde aquilo foi se manifestar? Na cova dos leões, irmãos. Olha só. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Irmãos, olha só como é que... Gente, é algo lindo. O cara era cativo com Nabucodonosor. Rei Dário ele continuou no cativeiro. Mas ele era um presidente. Nessa tradução aqui, né? Ele era um administrador de uma parte do reino. Isso levantou uma inveja muito grande. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Olha só, assim como eu, a minha vida inteira, eu sempre vivi recomeçando o tempo todo. Tá? Quando eu estava no mundo, eu recomecei demais. Vivia recomeçando. Não que isso seja ruim, só que às vezes cansa pra gente. Quando eu me converti, também foi um recomeço. Recomecei com a minha família que eu tenho hoje, abençoada por Yahweh. E recomecei no caminho da fé. Saí da fé mundana e vim para a fé espiritual, ainda no sistema. Recomecei. Depois comecei a descobrir a verdade, tive que recomeçar de novo. Olha só, irmãos. A gente recomeça o tempo todo. Gente, Daniel recomeçou o tempo todo. A nossa vida é um constante recomeço. Hoje termina algo e amanhã começa outro. Louvado seja Yahweh. Amanhã é uma nova história, como diz o irmão Sérgio Rocha.
Amanhã é dia de escrever uma nova história. Louvado seja Ele, se Ele permitir que assim seja. Irmãos, Daniel se tornou o administrador de um reino inteiro, de uma parte do reino inteiro. E o reino de Nabucodonosor era muito grande, era imenso, era uma potência naquele período. E diz que, então, os presidentes e os sátrapas, versículo 4, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Olha só, irmãos. Quando você tem o espírito de excelência, quando você é educado, quando você tem a obediência como foco principal da sua vida, irmãos, o inimigo ele não tem o que te acusar, ele procura coisa, ele inventa. Né, irmão Lucimar? Vai ser assim na tua vida, na minha, na vida de qualquer irmão que buscar uma vida decente na presença do Altíssimo e Alto. E olha só que interessante. Olha o que os caras acharam em Daniel. Olha só, eles reconheceram. Nunca acharemos um pretexto para algo relacionado com a lei do Altíssimo que ele adora, que ele serve. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto. Irmão, armaram uma cilada. O decreto que eles inventaram, que eles pegaram, armaram, ou seja, como se fala hoje? A narrativa que eles pegaram foi que era proibido orar. Quem fosse pego orando ao divino, Altíssimo de Israel, que não fosse o deles ali, da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Gente, eu imagino um coroa fofoqueiro, louvado seja o Altíssimo e Alto, ficar escondido atrás da coluna, olhando para a janela de Daniel. Quando Daniel chegava lá na sua casa, na sua residência, ele devia ficar lá, vai lá. Fica olhando. Daniel chegava na porta, na janela, talvez com um copo de suco, ou seja lá, com outra situação que fosse, e ele ali ficava tomando ali seu suco. E os caras só ficavam de lá olhando. Olha, irmãos, a Escritura Sagrada ela fala que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunha. Ela fica ao nosso derredor, fica vigiando, né? O fofoqueiro infeliz tem que fazer parte da minha e da tua vida, não tem jeito. Porque o inimigo ele tem que ter alguma coisa para te acusar, irmão. Se ele não tiver, ele vai ter que inventar. Eu acredito que ficava um senhorzinho, um velho, um coroa, só vigiando Daniel, ou até mesmo uma coroinha, uma senhorinha, sei lá, e ficava ali vigiando Daniel. Quando Daniel chegou para orar, depois que o decreto foi baixado, ela deve ter ficado uma desesperada ou desesperado, saiu numa carreira para avisar lá, ó. O cara chegou lá na janela, lá foi orar lá, a acusação contra ele tá valendo a partir de agora, irmãos. Que maravilha. Como é bom que tem gente assim, irmãos. Que benção. Que maravilha, irmãos. Ó, mas tampa as brechinhas para que o acusador não acuse com motivo, tá? Arruma a tua casinha para que o acusador invente coisas a teu respeito, tá? Não aponte para as pessoas coisas que você fez e que você faz. Por isso, bota a sua casinha em ordem, tá? Deixa tudo bonitinho, as arestas tudo aparadinha, sanada, para que o acusador se levante contra você, mas ele seja envergonhado. Que ele não faça da tua acusação uma vergonha para a tua vida. Porque é de Daniel, olha só. O decreto foi feito, Daniel foi delatado como tivesse quebrado o decreto, desobedecido, é considerado como traição naquele período, pois era um reino, e ali ele foi lançado na cova dos leões para que os leões o comessem. Porém, quem tem, aleluia, o espírito de excelência, quem tem o espírito de sabedoria, louvado seja nada, absolutamente nada pode contra ele. Pega a visão aí, irmão Jerônimo. Se
no teu coração tu entende que é uma dessa pessoa, entenda que nada pode ir contra você. Louvado seja Yahweh. Irmão Sérgio, nada pode contra você. Irmã Lucimar, contra ti, nada pode acontecer. Louvado seja Yahweh. Oh, aleluia, que maravilha. Louvado seja o Todo-Poderoso. E aí, irmãos? Louvado seja Yahweh. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram. E ele se punha de joelhos e orava. E dava graça diante do seu Criador, como era seu costume. Louvado seja, ou seja, era todo dia. Daniel fazia isso todo dia. Ei, quer limpar a tua casa, tirar toda a tua sujeira? Ora todo santo dia dentro da sua casa. Louvado seja Yahweh. Quer colocar de fora tudo aquilo que é impuro, que entra dentro da sua casa, mesmo sem a tua autorização, sem você saber, alguém visitando, né, uma situação, ou seja lá o que for. Ora todo santo dia na sua casa, ponte de joelhos. Oh, louvado seja Yahweh. Não importa a hora, mas ore. Torne a oração um costume, um hábito na sua vida. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando. Irmãos, não tem como alguém não ter ficado vigiando Daniel. Não tem como alguém não ficar ali escoltando, espreitando, vigiando ele, para saber se ele orava mesmo ou não. Louvado seja Yahweh. Irmãos, certamente tinha um fofoqueiro ali, uma fofoqueira ali. Quando Daniel se colocou de joelho, era de frente para a janela, irmãos, virado para fora, para o lado de Alxalã, que ele orava. Oh, aleluia. Irmão, quantas vezes você já não levantou o teu rosto assim para o alto e começou a clamar, louvado seja Yahweh, pedindo para que ele entrasse com providência na sua vida, algo que já foi falado há muito tempo e ainda não se cumpriu, e ali você está com o coração quebrantado falando, por que meu pai ainda não se cumpriu ainda? Eu estou falhando, onde é que é para eu consertar? Eita, aleluia. Oração, irmão, desenrolo, trocando ideia com o Altíssimo, falando com ele. Aí, diz que eles estavam fazendo súplica diante do Altíssimo. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. E perguntaram ao rei, não é verdade que Vossa Majestade assinou um decreto que todo homem, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizer um pedido a qualquer divindade ou a qualquer homem e não ao rei, fosse jogado na cova dos leões? Olha só. Ei, varão, varoa, pega a visão. Tem que estar em espírito de oração o tempo todo. Porque vai chegar uma hora que o buraco vai estar debaixo dos teus pés. Louvado seja Yahweh. Vai chegar uma hora que você vai se colocar de joelhos forçadamente. Vai ter uma hora que de alguma forma vai ser como se tivesse qualquer tipo de arma contra a sua cabeça. Assim como Daniel foi na cova dos leões. Mas nem esse buraco, nem essa cova, nem essas armas forjadas pelo homem, ou seja, ela outra qual for, tá? Nem os leões, nem os gigantes, nem o mar vermelho, nem a muralha de Jericó podem contrapor aquilo que o Altíssimo já te deu. Louvado seja o Altíssimo Yahweh, que maravilha. E o rei respondeu, sim, o decreto está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Se a lei não pode ser revogada, ela tem que ser cumprida, o autor e consumador da fé entra com providência. A lei se cumpriu na vida de Daniel, o decreto. Mas a morte não tinha autoridade sobre Daniel. Louvado seja Yahweh. Isso também já aconteceu no Novo Testamento, na Nova Aliança. Aqueles malfeitores que estavam no madeiro, um deles reconheceu quem era Yahshua
Não confessou Yahshua, não participou de imersão, não participou do Partido do Pão, não participou de reunião, não fez nada disso. Mas ele estava condenado à morte por causa de ser um ladrão, um malfeitor. Todas as perversidades talvez ele tinha feito. Mas ele falou assim: mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cumpriu a lei, mas a morte não teve autoridade sobre ele naquele dia. Cumpriu a lei do homem, mas a lei do Altíssimo mudou a história daquele homem. Deu a chance, deu a oportunidade da salvação para ele, irmão. Daniel tirou uma onda. Irmãos, que maravilha. Quem anda com o Eterno tira onda. Quem anda com o Altíssimo tira onda. É maravilhoso. Louvado seja Yahweh. Então, esse Daniel que é dos exilados, olha só. Esse Daniel que ainda é cativo lá de Aldá, fez pouco caso da majestade, ó rei, e do decreto que tu assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Irmão, esses miseráveis. Ô, louvado seja Yahweh. Esse língua de trapo e ficava vigiando o homem, gente. Irmão, o inimigo ele vai te vigiar o tempo todo. O seu adversário ele não vai baixar a guarda no momento. Eu não falei aqui mais cedo que dá para aprender alguma coisa com o diabo? Ele não desiste. A gente hoje é cheio de mimimi, qualquer coisinha, beira do caminho. Tá fraco, não consigo, eu sou fraco, eu não aguento. Gente, que pouca vergonha, crente Nutella. Olha o sangue do cordeiro mesmo. Olha só, irmãos, olha o que a gente faz com o Daniel. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, porque este rei, assim como Nabucodonosor, também via o Eterno na vida de Daniel. E tinha Daniel por amigo. Daniel não era amigo dele. Daniel o servia. Presta atenção. Nós temos um vínculo pelo Ruach Kadosh que é acima de amizade. É como se fôssemos irmãos de verdade. Tá? Só que muitos de nós estão confundindo a amizade entre irmãos na fé com a amizade secular. Olha, a gente não tem que ter amizade? Não é isso. A gente não deve negar a palavra para ninguém, não deve olhar de cara feia para ninguém, nem nada disso. Só que a gente não tem vínculo com político, a gente não tem vínculo com pessoas, com beberrões, a gente não tem vínculo com usuário de droga, a gente conhece pessoas o tempo todo, lidar com eles o tempo todo e prega. Mas para se tornar amigo deles, irmãos, eles têm que ter a mesma visão que a gente, eles não têm. A gente tem que apresentar essa visão. Se eles aceitarem essa visão, aí sim, porque a Escritura vai falar que nós temos amigos mais chegados que irmãos. Que maravilha! Mas rei Dario, não tinha a mesma visão de Daniel. Era o rei. E Daniel era servo. Nabucodonosor não tinha. O único rei que era um servo rei servo, que tinha a mesma visão que Daniel e os outros, foi Yahshua. Se você reparar dentro da Escritura, alguns homens aqui citados por ela mesma tinham a mesma visão, mesmo comportamento. Você não vê um momento no livro de Daniel, e você fizer pesquisa depois, que Daniel se alterou com alguém, quis brigar com alguém, xingou, se exaltou com alguém. Manso toda a vida, que maravilha. E Yahshua. Estava no cativeiro. José, Yosef, cativo no Egito, manso toda a vida, que homem bom. Mas aqui alguns era bem bravo. É que eles foram necessários para algumas coisas. Bem semelhante a Yahshua. Esses mansos. Jeremias, manso. Ezequiel, manso. Mas palavras firmes, não é verdade? Espírito de excelência. Quando o rei Dário ficou triste, mas tinha que se cumprir o decreto, que a palavra do rei não pode voltar atrás. Aí vai, ó. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel, versículo 16, e que jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Criador, o Altíssimo a quem você serve, continuamente, que ele o livre. Olha só, irmão. E foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. E o rei selou a pedra com o seu próprio anel,
e com o anel dos homens, importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Olha só, irmãos. Viu como eu falei que o rei tinha Daniel por amigo? Porque ele passou na abstinência pela vida de Daniel. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi depressa à cova dos leões. E se aproximou da cova e chamou Daniel, com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Altíssimo vivo, será que o seu Criador, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel responder: que o rei viva eternamente. O meu Criador enviou o seu mensageiro e fechou a boca dos leões. Espírito de excelência. E aí, irmãos? Viu a diferença de Daniel para nós? Daniel era educado. Daniel, nele estava a sabedoria do Altíssimo e o discernimento para interpretar. Daniel conseguiu passar de um reino para o outro, apresentando o Criador vivo para aqueles reis. Fez questão de estar no meio deles e não se contaminou com nada daquele reino. Estudou e meditou na palavra e instruiu os demais na palavra, os cativos. Olha a diferença de Daniel para nós, irmão. Que maravilha! Devemos sim fazer como ele. Louvado seja Ele. Foi lançado na cova dos leões porque servia continuamente o Criador vivo, segundo a palavra do rei Dario. E você e eu não conseguimos que ninguém fala nada com a gente por causa de nada mais. Eu estou falando de uma forma geral, tá, irmão? Eu sei que por causa do nome Al e Alcha, as coisas, o sarrafo tem estado lá em cima no nosso lombo aí. E o testemunho de alguns irmãos estão prejudicando muita gente ultimamente. Mas Ial está no controle de todas as coisas, a peneira está passando. E olha o que acontece, irmãos. Daniel não reclamava, não batia a boca, não balangava beiço, não andava triste. Muito pelo contrário, a escritura mostra que quem ficou triste aqui foi o rei. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Alguém tem ficado triste pela tua vida? Alguém que não seja teu irmão com a mesma visão, porque as coisas para você têm estado difícil? Tem não, irmão. Te garanto que tem alguém orando, sabe lá para quem, para você se rebentar. Mas dentro dessas características que eu mostrei aqui, louvado seja Ele, em Daniel, que a gente tenha pelo menos 3 ou 4 delas. Irmão, nós só vamos vencer, louvado seja Ele, quando nós aceitarmos quem somos de verdade. Daniel aceitou que ele estava no cativeiro, mas ele tinha liberdade para servir ao Altíssimo. E ainda que o homem tentasse tirar essa liberdade física, ele tinha liberdade na mente para continuar em oração, pedindo instrução. Daniel foi diferenciado, não é porque ele era melhor do que ninguém. Daniel se tornou diferente naquele lugar porque Daniel foi obediente à palavra. Eu posso estar em qualquer lugar, mas eu não me contamino com essas coisas. Eu posso estar aonde estiver. Eu vou continuar, louvado seja Ele, pregando em Al e Alcha. Eu não quero saber se vão se levantar contra mim, se vão me bater, se vão me espancar. Não tem problema, porque o meu Redentor vive. E a minha vida é para servir, não para ser servida. Louvado seja Ele. Não sei o tipo de situação que você passa. Eu não sei se na tua frente tem urso, tem leão, tem Golias, tem Jericó, tem Mar Vermelho. Eu não sei o que tem na tua frente. Louvado seja Ele. Mas de uma coisa eu sei. Depois que passar por tudo isso, a terra prometida está mais perto do seu alcance. Louvado seja Ele. Sabe, irmão? Porque é muito fácil a gente falar assim, as pessoas não guardam a gente por causa do nome. Ô, irmãos, mas se tu não falar nome nenhum, ninguém vai saber nada. Não é? Você pode citar vários textos bíblicos, também não vai fazer diferença, porque hoje o que mais tem nessa terra é crente. Para tudo que é lado. Onde eu trabalho, então, o lugar. Ó, se botar todo mundo para fazer um culto,
Só daquelas pessoas de denominação ali, irmão, vai ser quase todo mundo, não sobra ninguém. Aliás, umas meia dúzia aí do pessoal que veio do Paraná e alguns lugares do Nordeste, que esse pessoal não é de fé, né? Que tem um estilo, um ritmo de vida deles diferente. Mas o resto, porque aqui na minha região, aqui, o que mais tem é denominação. É uma denominação para cada 5 botequim. Antigamente, era 10 botequim, 15 para cada uma denominação. Agora tá mudando. Sabe, irmão? É muita coisa. Para todo lugar, você vai ouvir alguém dizendo a paz, né? Do jeito deles. Passa de bicicleta, cantando um hino, a paz, irmão, a paz, varão, aleluia. E aquele negócio todo. Mas não muda a história do lugar. Mas quando não é para ser mudada a história de um lugar, irmãos, é para mudar a história de alguém. Louvado seja Yahweh. Tá, irmãos? Então, seja como Daniel. Daniel passou por diferentes reis. Fez a diferença na vida desse reino. Porque a Babilônia era de Nabucodonosor, depois do seu filho e depois do rei Dario. E Daniel fez a diferença em ambos. E nenhuma delas Daniel teve moleza. Se tornou administrador, foi jogado no cativeiro, depois se tornou administrador de novo, depois foi jogado na cova dos leões. Deixa eu falar agora para você, crente, que certamente vai ver esse vídeo aí, que alguém vai compartilhar com você. Fica triste não, meu irmão. Mas não entra nessa de querer pregar a palavra que vai dar tudo certo para tu, porque não vai. O porrete tem que cantar em cima do lombo, não tem jeito. É maratona, irmão. Vamos partir para a corrida 5 horas da manhã até o anoitecer. Tá? Nós não para não, nós só tomamos uma água e continua correndo. A gente não para descansar não, irmão. A gente bebe água em movimento, a gente come em movimento, é o tempo todo. Então não fica pensando, não, porque agora eu sirvo, né, pá, que agora vai dar tudo. Não vai. Vai ficar difícil, vai ficar pior. O inimigo tem que se levantar contra você, as pessoas à tua volta têm que se tornar tua inimiga, tem que te odiar, tá? Os teus parentes têm que te chamar de doido mesmo, tem até que querer te agredir. Louvado seja Yahweh por isso. Não reclama. Porque isso não é nem perto de uma fornalha que aqueles meninos foram jogados, tá? Então deixa de ser menino e cresce espiritualmente, bota a sua casa em ordem, tá? Veja as suas palavras, começa a medir, tá? Não entra em pilhazinho dos outros, em brincadeira secular aí, tá? Ah, mas o crente tem que brincar. Tem, mas o crente brinca diferente, não brinca conforme o mundo, não. A gente não fala palavra obscena, a gente não faz sinal obsceno, a gente não tem um olhar de maldade para ninguém, não. A gente é servo. Acabou. Se tu não aceita isso, continua fazendo as imundícias aí, fica à vontade. Mas dentro da palavra não tem argumento para você não, mesmo. Não tem. Tá? Fica a dica aí do irmão Leandro, tá? Muito obrigado pela participação dos irmãos, tá? Irmã Camila que esteve conosco hoje, irmão Sérgio, tá? Irmã Lucimar, irmão Jerônimo, que o Altíssimo abençoe vocês poderosamente. Vou estar orando para encerrar no nome de Deus. Vai pedir para minha esposa orar, mas ela está sentada ali na sala. Tá? Você pode vir aqui orar, coração, por favor? No nome de Alcha. Não precisa aparecer, não. Só orar, vem cá. Minha avó vai aparecer. Ah, sua avó não tem problema. A esposa é tímida, irmão. É braba pra danar, tá? A minha engenheira, mas ela é tímida. Vem cá, meu amor, ora aqui. Vem cá, meu, aparecer aqui pra eles ver você, minha princesinha. Pode vir. Vem cá. Aqui, irmãos, ó. Essa é minha princesinha. Meu varão fez 13 anos, ele não gosta, não. De parecer, não. Essa aqui é minha princesinha. Melanie. Mandou uma paz de Alcha pro pessoal lá. A paz de Alcha. Pode orar, meu amor. Vamos orar no nome de Alcha. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Ial, por mais esse dia, ó Pai. Obrigada, Pai, por essa live de estudo, ó Pai. Continue abençoando nossas vidas, ó Pai. Abençoa nossa mente, nosso coração, para que as palavras que foram ditas nesta noite, Pai, venham continuar em nossos corações, nossa mente, ó Pai. Pai, nos dê uma noite abençoada, ó Pai. Acampe teus anjos, Pai, ao nosso lado, para nos guardar e guerrear por nós, Pai. Abençoe cada ouvinte desta noite, Pai. Eu não sei o que eles estão precisando, Pai, mas Tu sabes, Pai. Vá de conta a cada um, ó Pai. Traga cura, salvação, libertação, ó Pai. Continue conosco, nos dando força, Pai. Sabedoria e mansidão, Pai. Nos dê um dia abençoado amanhã, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Sim. Assim seja. Louvado seja Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach. Irmãos, essa é a mensagem de hoje, tá?
São características de Daniel. Peguei 5 tópicos aqui, tem mais, tá? Mas eu já falo para danar, né? Se eu boto todos eles e alongar, tá bom? No próximo sábado, irmãos, no nome de Yahshua Mashiach, se for a vontade do meu Pai Celestial, do nosso Pai Altíssimo, eu estarei aqui a partir das 8 horas. Logo depois da live do irmão Arlindo, tá, irmãos? Que eu não vou ultrapassar, não, irmãos. Eu também tô na mesma visão, tô na mesma pegada que eles aí, né? A gente tá junto nessa, no nome de Yahshua Mashiach. Eu vou estar aqui. Assim que encerrar lá, eu já inicio aqui, tá? Então fica na graça e na paz do Altíssimo, tá? Que o grande Yud-Re, Vav-Re esteja com todos. Tenha um ótimo final de semana, um bom domingo. Shalom, shalom.